Rapaz, pense num livro difícil. Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant. Que livrinho abençoado de difícil. Rapaz, passei mais de 2 anos lendo esse livro. Na média, assim, 1-2 páginas por dia. Vai e volta. Porque muitas vezes eu, epa, peraí, que é isso aqui, rapaz? Aí volta. Normalmente, quando eu leio um livro, eu vou grifando, né? As partes que me marcaram mais, achei mais impressionante. Aqui eu grifei as partes que eu entendi. Brincadeiras à parte, que gratidão profunda ter mergulhado, ter conversado com esse grande santo do pensamento, Immanuel Kant, que passou a sua vida toda sem sair da cidadezinha onde ele nasceu, Königsberg, na Prússia. E assim, ele era tão metódico, todos os dias ele dava um passeio na mesma hora, tanto que os vizinhos dele acertavam o relógio pela hora que ele passava. E assim, nunca saiu da cidade, mas fez um tratado de geografia. E também nunca foi um celibatário convicto, dedicou todas as suas paixões ao estudo da verdade, para a nossa alegria, para o nosso benefício e para a nossa apertação de mente, que lê esse livro aqui, meu filho, é uma aventura. E o que é essa crítica da razão pura? É sensacional. Ele começa falando, né, razão pura basicamente, né, é a razão, é o conhecimento que a gente tem a priori, que não é dado pelos sentidos, né? Eu estou vendo alguma coisa, eu estou tocando, estou ouvindo, né? E basicamente ele tem uma descoberta assim, que pode ser considerada uma das maiores descobertas da humanidade, né? Que é a descoberta que ele faz a respeito do tempo e do espaço, né? Que ele chama de sensibilidades, que são faculdades da intuição que possibilitam ao homem apreender os objetos, né? E ele descobre que essas duas sensibilidades, o tempo e o espaço, elas nos são dadas a priori. A gente sabe do tempo e do espaço, não é dado pelos sentidos, é algo que assim, você só consegue perceber os objetos ao seu redor e o movimento das coisas, porque o tempo e o espaço nos são dados a priori. Quando a gente vai para isso, a gente está no século XVIII, né? 1780 e pouco saiu a primeira edição. Mais de 150 anos depois, a gente tem o Einstein falando a teoria da relatividade, né? Que o tempo varia de acordo com a velocidade. Ou seja, se você tem um corpo que está estacionário, parado, e tem outro se movendo em velocidades que pode ser bem devagarzinho, até quase próximo à velocidade da luz, você vai ter o tempo variando de acordo com essa velocidade. E a conclusão imediata e assim de cair o queixo é que todos os tempos existem ao mesmo tempo. Ou seja, o tempo é uma ilusão. E quando a gente vai mais fundo, né, o Einstein também falou, né, que não existe espaço e tempo, existe o espaço-tempo como um grande tecido, um grande campo, né? É como se fosse as grades da prisão. Lembra da Matrix, o filme Matrix? O tempo e o espaço são a Matrix, né? E o Kant teve essa intuição fundamental de perceber que são dados a priori, né? que é um conhecimento que possibilita todo conhecimento. Isso é metade do livro. A metade seguinte, que foi a que eu achei bem pesada mesmo, né? É quando ele se dedica a demonstrar assim, explicando nos mínimos detalhes como é impossível para a razão comprovar a existência de Deus e a imortalidade da alma. E uma coisa muito interessante é que, da mesma forma, ele demonstra nos mínimos detalhes que é impossível para a razão também demonstrar o contrário, que Deus não existe e que a alma não é imortal. E isso com certeza rendeu milhares e milhares de páginas de estudos acadêmicos, de dissertações, de teses, de TCC, mas eu não estou interessado em nada dessa questão acadêmica, né? Eu estou aqui a fim de saber a verdadeira verdade, né? E aí que entra um ponto, né,
que assim, que eu até deu até uma certa pena quando eu percebi isso, né? Porque a primeira metade do livro você tem essa descoberta fundamental, que é a intuição do tempo e do espaço. E depois o Kant coloca a razão como assim, a senhora do conhecimento e a intuição como digamos, na melhor das hipóteses, uma serviçal, né? Mas se a gente for para filosofia Sankhya, que é um sistema indiano, né, de milenar, e que até hoje se mostra muito pertinente, né? Você tem uma distinção nos processos da consciência que, assim, como faz falta na filosofia ocidental? Você tem a distinção entre manas e buddhi, né? Manas seria a mente sensória, que é justamente a mente dos sentidos, né? E que também compreende a razão. Tudo que a filosofia ocidental chama de mente é manas. E o que seria buddhi? Buddhi você pode traduzir como entendimento, inteligência, despertar, iluminação. Basta a gente perceber que a mesma raiz de buddhi é a raiz do Buda, né? O desperto iluminado. Mas o que seria isso? É só para o Buda, então? Não, porque você tem graus. Assim você tem graus de razão, tem pessoas que são dotadas com mais razão, outras com menos, né? Algumas até parece que não tem nenhum, ou até negativo. Da mesma forma acontece com o Buda, né? E acho que todos nós tivemos, em algum momento, uma oportunidade de vivenciar o Buda, que pode se dar para uma vivência profundamente espiritual, uma vivência artística que nos toca assim no âmago do nosso ser, né? E de uma forma assim que a mais científica, através da meditação, né? Eu não me considero um grande meditador, mas já tive a oportunidade de fazer meditações longas, de 7 horas, de 8 horas, e principalmente já passei períodos assim de vários dias meditando 2 ou 3 horas por dia, e é nítido como você, na falta de outra palavra, você fica mais inteligente, né? Você começa a perceber coisas que você não percebia antes, né? E isso eu tive vários exemplos, né? Por exemplo, eu gosto de jogar xadrez, e quando passo um período meditando mais, sinto que meu xadrez, ou que sinto que estou mais sintonizado, mais conectado, passo a jogar xadrez muito melhor, tocar a música, fica muito mais aprimorado a minha prática musical, né? E sem contar outras coisas, né? Você, assim, porque a gente pode traduzir esse Buddha também por intuição. Intuição é a apreensão geral e imediata da realidade, né? Então, assim, Deus nunca vai se dar a conhecer pela razão, mas pela intuição, né? E aí a gente chega, né, como o filósofo Kant teve uma intuição sobre o tempo e o espaço, veio o cientista Einstein, falou sobre a relatividade do tempo e do espaço, mas veio também o poeta que, antes dos dois, vislumbrou, né? E aqui eu evoco William Blake, né, que disse assim: quando as portas da percepção forem abertas, tudo ficará claro e será como sempre foi, infinito. Que assim seja.